Hoje nós vamos conhecer a história da Catedral Metropolitana de Goiânia. E quem vai contar essa trajetória toda pra gente são as próprias pessoas que ajudaram a erguer e a melhorar a estrutura da igreja. Vamos conferir. Quando eu cheguei de Minas para cá, não existia catedral. E aqui era campo de futebol da meninada, não é? Depois, pelo ano 1949, o Dom Emanuel trouxe para cá o padre Carlos Planger, um alemão, que era muito bom para mexer com construção. Ele dá início à construção da igreja, que era destinado para ser a matriz de Goiânia, né? Não foi destinado para ser catedral, isso era a matriz. Quando ela ficou pronta, já no tempo de Dom Fernando, ele disse, não vou mexer mais com catedral não, fica essa aí como catedral. A igrejinha Nossa Senhora Auxiliadora foi destinada para ser, foi a primeira igreja construída em Goiânia. Já tinha Campinas, mas aqui foi o espaço escolhido pelo Pedro Ludovico para ser a nova capital. Em 1937 foi celebrada a missa, né, de pedra fundamental da primeira igreja. 2 anos depois, a igrejinha estava pronta, nossa, aqui na 19. E pelo ano 49, eu já estava no seminário, a gente vinha de férias, vi que a igreja estava se levantando, né? E de fato, quando chegou Dom Fernando, em 1957, já no segundo semestre, a igreja já estava coberta, mas não tinha frente ainda, foi terminada depois. São essas coisas assim que ficam na memória. Vale dizer que a catedral é a principal igreja da diocese, porque é a paróquia que pertence ao arcebispo. Canonicamente, é daqui que o arcebispo, no caso nosso aqui, Dom Washington, mas também em outras dioceses, seus respectivos bispos, é de lá que eles emitem todos os decretos e estabelecem e organizam o governo de toda a diocese. De modo que os eventos principais de uma diocese acontecem sempre na catedral, que é a igreja-mãe de uma igreja particular. Nós estamos numa igreja eclética. E essa igreja eclética, aí ela se baseou, o arquiteto, que foi um padre salesiano, ele se baseou em vários elementos, desde a igreja bizantina, a igreja gótica, a igreja romana. Ele foi pegando todos esses elementos. Quando a gente para e pensa, nossa, mas onde é que eu posso identificar esses elementos dos outros estilos? A gente tem uma igreja em forma de cruz, a gente tem, aqui a gente não consegue ver, mas externamente a gente consegue ver a cúpula, e não é uma cúpula redonda, que é o que a gente tem muito em mente hoje, é muito mais conhecida, mas é uma cúpula com 8 lados, que é muito presente na arquitetura bizantina. Então a gente tem esses elementos. Isso por si só já é um elemento de arte do edifício religioso. Porque se a gente para e pensa isso aqui como um corpo do Cristo, eu tenho os pés na entrada e a cabeça na ápice. E nesses 2 transeptos eu tenho os braços. Então é essa cruz no corpo de Cristo. Quando a gente para e observa esse espaço hoje, ele já passou por uma série de transformações, de modificações para se adequar a normativas do Concílio Vaticano II, por exemplo, e é um espaço que pudesse ser um espaço mais orante, mas que elevasse essa questão do sagrado, de eu entrar e eu perceber e eu me encontrar com o sagrado.
No primeiro momento, quando essa igreja foi construída, e ela é uma cópia quase fiel de uma igreja em Minas Gerais, em São João del Rei, com as devidas modificações, é onde a gente tem a localização do nosso presbitério. Antigamente ela ficava lá na Ádice. Num determinado momento, houve o Concílio Vaticano II, que fez uma série de transformações, de orientações e novas diretrizes, permitindo que a Assembleia ficasse em torno desse altar, em torno do centro da igreja. Porque o altar é o centro do espaço celebrativo, onde ele estiver, mas ele é o centro. Aqui, nesse caso, ele acabou ficando no centro, junto do que a gente tem do ponto mais alto do nosso edifício. E aí a gente tem a igreja, a Assembleia em torno desse altar. Pelo menos uns 15 anos, eu acredito, foi-se contratado um profissional, que é o arquiteto e artista Wilson Jorge, para essa reforma da igreja. Ele retira todo o vidro branco, todo o vidro translúcido e coloca vidro de cor. Isso faz o quê? Faz um filtro dessa luz. A luz é filtrada pela cor. Isso me cria um ambiente mais orante, isso me cria um ambiente mais introspectivo. E aí a minha relação com o sagrado é um caminho mais fácil de ser conduzido, porque o espaço me leva a isso. O espaço não me dispersa, o espaço me faz perceber esse sagrado. Eu acho que está fazendo 4 anos, a igreja passou por mais uma grande reforma. Foi aí que a gente criou, o que você pode ver que são as nossas arandelas, e aí a gente tem toda a nave da igreja, onde a Assembleia está, com uma iluminação indireta. E a gente tem no presbitério a iluminação direta. Eu tenho uma iluminação para o ambão, eu tenho uma iluminação para o altar, iluminação para a imagem da padroeira, para a capela do Santíssimo, para a capela da cruz, para a capela do batismo. Essas são iluminações mais diretas. As demais não. Para quê? Para agregar mais valor a esse espaço de oração. E essa igreja catedral, ela é rica de detalhes. Vocês andando aqui provavelmente viram a cátedra. A cátedra é a cadeira, a sédia que está lá atrás, que inclusive foi usada pelo Papa João Paulo II quando ele visitou Goiânia aqui na década de 90. De modo que temos a sédia, né? Temos de onde o bispo exerce o governo da diocese, e também temos o órgão ali que nos faz lembrar toda a história da música sacra na igreja, de modo que o órgão é o instrumento oficial da igreja. A arte, antes de tudo, é um dom de Deus, né? Aliás, o livro Cântico dos Cânticos nos fala de Deus como artista. Então, a igreja, ao entender esta realidade fundamental e ver que Deus aprecia o belo, procura de todas as maneiras valorizar a arte na igreja, seja do ponto de vista da arquitetura, seja na música, porque a expressão máxima da beleza dentro da igreja está na sua liturgia, na sua música, na arte. E talvez por isso a igreja tenha entrado para a história e continuará assim para sempre, como referência maior de cultura e de arte para todo mundo. Linda igreja, a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Auxiliadora, aqui na Arquidiocese de Goiânia, que ali bem no coração da cidade, a gente passa e tem um momento querido de oração, de recolhimento. Eu gosto muito da Capela do Santíssimo, da nossa Catedral de Goiânia, e sempre bom conhecer essa obra de arte aqui no coração da cidade.